Boa tarde, caros telespectadores. Estamos começando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita de São Paulo. Hoje nós trouxemos Rosana Navachas, que vai falar sobre autismo, e também Bernadette Brito Silva, que vai falar sobre energia mental e vida saudável. Nós vamos começar pela pintura mediúnica. Para a pintura mediúnica de hoje, nós trouxemos Regina Napoleão, que é médium de pintura mediúnica da casa, uma autêntica espírita e que vai nesse instante cumprimentar vocês. Boa tarde a todos e obrigada pelo convite. Imagine, para a gente é uma honra você estar aqui com toda essa mediunidade e essa simplicidade que você tem, essa humildade, né? Diante de um processo mediúnico tão intenso, tão bonito, nós sentimos assim a sua alma nobre, né, quando está pintando. Para a gente é uma grande honra, viu, Regina? Imagina, eu que agradeço. Regina, vamos deixá-la tranquila, preparando-se para esse grande momento. Obrigada. E nós vamos iniciar a entrevista do dia. Descubra os mistérios sobre a Casa Assombrada à luz da doutrina espírita. Muitos fenômenos são desvendados. Surpreenda-se! Adquira este livro em nossa livraria, na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Estamos com Rosana Navachas, que é pediatra e espírita. Veio hoje falar sobre autismo. Rosana, como vai? Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui. As câmeras estão à sua disposição para os seus cumprimentos. Obrigada, Silvia, pelo convite e uma boa tarde a todos os telespectadores que se encontram em casa e que nós possamos ter uma conversa fraterna e esclarecedora em relação ao tema proposto aí para a nossa tarde de hoje. Esse tema, Rosana, é palpitante, porque há muitas perguntas a respeito, na verdade, do que é autismo. Você poderia esclarecer o termo autista? Sim. O autismo, Silvia, ele é uma doença que ele se apresenta de uma forma extremamente complexa. Então, ele é um conjunto de sinais e sintomas que acabam ocorrendo o comprometimento em 3 grandes áreas, né? Sobretudo na área do relacionamento social, que envolve a comunicação e a interação, do ponto de vista também de apresentar comportamentos repetitivos e uma restrição de interesse na área de interesse. É uma doença orgânica também, de etiologia assim, multifatorial, e que ela acaba comprometendo o desenvolvimento neurológico, o neurodesenvolvimento do indivíduo, comprometendo então assim o seu desenvolvimento global. Olha, viu? Agora, os pais, em que momento seria na gravidez ou seria durante as primeiras semanas ou os primeiros anos de vida? Quando realmente os pais devem se preocupar se o seu filho é autista? Justamente na primeira fase, na primeira infância, nós já conseguimos perceber uma série de anomalias de comportamento desde a fase de bebê dessa criança até aproximadamente uns 3 anos de idade. Desde o ano passado, a Academia Americana de Psiquiatria, ela acabou fazendo uma atualização que sai no nome de DMS-5 e que ela, inclusive, ela acabou mudando o nome. A terminologia que se usa hoje não é mais somente autismo, e sim transtorno do espectro autista, justamente por esse grande leque de apresentação de formas clínicas que nós podemos ter. Quando nós já estamos na fase de lactente, por volta mais ou menos dos 6 meses, é muito comum que a criança tenha aquele sorriso social. A criança que tem o transtorno do espectro autista, ela não sorri, ela não interage.
Por volta de 9 meses, a gente já costuma brincar com as crianças, utilização de móveis, de brinquedinhos, e a interação dela com esses brinquedos é muito pequena, muito pobre, né? Por volta mais ou menos de 1 ano, 12 meses, 15 meses, ela não fala, né? Quando fala, é somente repetido, é o que a gente chama de ecolalia. Então, por exemplo, é só mamá, mamã, papá, é uma linguagem assim muito limitada e muito restrita. Por volta mais ou menos de 2 anos, ela não consegue falar frases que contenham 2 palavras. Ela fica ainda naquele comportamento, na comunicação verbal, melhor dizendo, somente da pobreza das palavras, né? Sim. E com 3 anos, quando já está naquela fase que interage com as outras crianças, ele procura não interagir, acaba não interagindo com as outras crianças da mesma faixa etária, né? Então, logo nessa fase, nós já podemos ir percebendo essa série de alterações, essas alterações clínicas que se manifestam, que já são indícios, muitas vezes, desse diagnóstico. Olha, muito bem, muito esclarecedor. Agora, você acha que os pais podem ter esperança de que essas crianças com autismo, elas venham a desenvolver-se naturalmente? O desenvolver naturalmente, nós acharmos que ela vai ter um desenvolvimento igual às outras crianças, isso é muito assim complicado nós fazermos essa afirmação, porque depende muito qual é a apresentação clínica do comprometimento que esse indivíduo apresenta. Entendi. Por exemplo, nós temos autistas que eles têm um profundo comprometimento e eles são tidos como autistas não verbais, então eles não têm comunicação através da fala, eles têm movimentos estereotipados, né? Sim, sim. Crises nervosas, muito grito, são extremamente assim irritadiços, justamente por essa dificuldade da comunicação. E muitas vezes nós temos num outro polo o autista que é chamado de alta performance, onde 5% deles aproximadamente, eles apresentam o quociente de inteligência acima de 100%. Né? Agora, tudo vai depender do estímulo, das terapêuticas que são propostas, né? Porque isso tudo faz parte do quê? Do tratamento dessa criança. Para que ela possa atingir o máximo da sua possibilidade. Nós tivemos aí uma novela que deu margem a muitas perguntas, não é? Se todas aquelas famílias que tiverem alguém autista nas suas residências derem mais atenção, isso é verdade? Você acha que a família pode ajudar o autista a melhorar pelo menos a sua sociabilidade? Olha, não tenha dúvida disso. Nós temos até atualmente assim vários exemplos que são assim fantásticos. Nós temos uma americana chamada Ellen Nottebohm e ela até tem um livro escrito que se chama, o título do livro é 10 coisas que todo autista gostaria que você soubesse. E de uma maneira assim, de uma linguagem assim bem fácil de entendimento, nos dá os passos explicando que é uma criança que necessita de atenção, que ela tem a dificuldade da comunicação, mas ela tem outros pontos positivos que justamente esses pontos eles precisam ser trabalhados, né? Então é muito interessante isso. Tem certas particularidades da criança, do paciente, enfim, que tem esse quadro clínico do transtorno do espectro autista, que é muito interessante. Eles têm uma dificuldade muito grande de ter empatia com o outro, justamente por essa dificuldade de comunicação. Sim. Eles apresentam uma hipersensibilidade sensorial. O que isso significa? Então, alguns ruídos são extremamente incomodativos para eles.
Por exemplo, numa praça de alimentação do shopping, é um lugar assim extremamente agressivo, justamente por causa dessa hipersensibilidade sensorial que eles apresentam. Eles também têm essa hipersensibilidade do ponto de vista visual, tanto é que o olhar deles, eles têm mais aquela visão lateral, justamente por essa grande oferta de estímulos visuais que eles acabam tendo. O autista, ele tem uma coisa assim fantástica, o raciocínio dele é concreto. Ele não consegue, por exemplo, abstrair o pensamento. Então vamos supor que você chega em casa e você fala para o seu... Você está comentando ali, olha, hoje eu tive um dia dificílimo, engoli cada sapo. Na mentalidade do autista, como ele tem o raciocínio concreto, ele vai visualizar você engolindo um sapo. Então ele não entende a linguagem da metáfora, da comparação. Então ele tem esse raciocínio concreto. Tem uma americana chamada Temple Grandin e ela assim escreveu um livro que justamente o título do livro é Thinking in Pictures. E ela fala que penso em imagens, as palavras são uma segunda linguagem para mim. Então é essa abordagem que somente com o conhecimento do que é a doença, nós podemos o quê? Nos preparar para lidar com a situação. Olha, Rosana, você dizendo isso é assim, consolador, não é, para todos nós, porque então quem tem um filho autista pode procurar ajuda no sentido de a criança ou o jovem, no caso, né, se já estiver nessa fase de adolescência, ter assim uma vida melhor, inclusive para dar uma melhoria de vida para toda a família, não é? Porque nós sabemos que as famílias sofrem muito com isso. E há aquelas até que escondem o autista, deixam trancados dentro de casa. Isso, do ponto de vista, né, espírita, nós sabemos que não é nada bom, mas eu queria saber de você primeiro, do ponto de vista médico, se existe assim lugares que os pais possam procurar para essa ajuda. Sim, inclusive essa senhora Ellen Nottebohm, que ela é autora desse livro, que ela é mãe de um autista e de uma outra criança também que é com hiperatividade, hoje eles já são adultos e tudo, ela tem uma frase muito linda, que ela fala que a maior tragédia para um autista é ela estar cercado de adultos que pensam que o autismo é uma tragédia. Olha. Sim, e isso faz toda a diferença. Olha, toda que a importante diferença. Isso que você está dizendo. Nós temos também, em Toronto, no Canadá, uma menina chamada Carly Fleischmann. E ela também nasceu, ela era gemelar, tinha uma irmã que era gêmeas. E ao longo do seu desenvolvimento, os pais foram percebendo que tinha uma diferença de desenvolvimento entre essas duas meninas. Gêmeas ainda, Gêmeas, né? Gêmeas. E aí foi fechado o diagnóstico de autismo. E aquela família, vislumbrando que poderiam as duas criaturas terem futuros tão diferentes, eles se empenharam arduamente em todo o processo de reabilitação dessa menina. E eles ali fazendo todas as terapias que são, nós temos um arsenal muito grande, né, das terapêuticas, e de 3 a 4 terapeutas por semana, uma média mais ou menos assim de umas 40 horas, fazendo ali as estimulações, fono, físio, TO, terapia com cavalo, enfim, tudo aí que é possível e necessário. Quando essa menina estava com 11 anos, e até então, as pessoas que estavam ao redor achavam que não valia a pena, porque aparentemente ela era um autismo grave, ela não falava, parecia que ela tinha um grande retardo mental, que era uma criatura com muita limitação. E o que aconteceu? No momento, estavam na cozinha, o computador ali, o laptop ligado, e ela escreve Hurt Help. E logo em seguida ela acabou vomitando. Olha. E eles ficaram chocados com aquilo. Poxa, como que ela, que nunca tinha sido alfabetizada nem nada,
acabou se comunicando dessa maneira. Pois a partir daí eles começaram todo um processo de alfabetização, utilizando essa parte da tecnologia, e hoje essa menina, ela se comunica com todos através de Facebook, ela tem blog, e ela está também em conjunto escrevendo um livro com o pai. Então, aqueles que acham que o autismo é um castigo, que é um problema insolúvel, nós temos que aprender a conviver com ele. Ai, Rosana, quanta esperança você está nos dando, viu? Rosana, nós precisamos fazer um pequeno intervalo, mas nós voltamos já já com você, telespectador. O público aplaudiu calorosamente os artistas do grande show realizado na Avenida Maria Paula, na Bela Vista, em comemoração ao aniversário de Allan Kardec. Agradecemos o comparecimento de todos. Sua colaboração foi importante para a realização dos sublimes objetivos da Fiesp na transformação de vidas. A confraternização e a alegria esteve presente em todos os momentos. As crianças divertiram-se muito durante o dia todo no Espaço Criança, com as pinturas no rosto e os enormes brinquedos montados na Rua Maria Paula. O bazar no mezanino da sede central da Fiesp, cuidadosamente organizado, foi alvo de elogios dos participantes que puderam antecipar suas compras de Natal. A pintura mediúnica nos livros espíritas durante o evento emocionou a todos os que participaram. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Rosana Navajas, pediatra, que está falando sobre autismo. Continuando, Rosana, eu gostaria de saber qual atitude que os pais devem tomar ao perceber que a criança, logo no começo, como você disse, tem aquele sorriso, não tem, aliás, né? Aquele sorriso, como você disse, natural. Qual a providência que ela deve tomar? Olha, quando a pessoa já vai detectando alguma alteração no seu filho, é fundamental o quanto mais precoce ela procurar essa avaliação. Certo. A primeira porta de entrada, o primeiro passo para que toda essa avaliação ela seja desencadeada é o pediatra, né? Pediatra. Primeiro, primeira procurar avaliação o pediatra. É o pediatra. Certo. E aí depois que é realizado um exame físico, né, acurado, tudo, vai se confirmar ou não a suspeita. Caso se haja dúvida também, às vezes, porque dependendo da fase é difícil, certo. Então você fica observando durante um período, mas em havendo a grande suspeita, a gente já faz o encaminhamento para o neurologista para ele fazer uma avaliação, um exame neurológico mais detalhado. Agora uma pergunta que está aqui muito palpitante aqui no momento. Esses tratamentos são caros? Há possibilidade de os pais fazerem esse tratamento gratuito? Eles são tratamentos que justamente essa mudança da nomenclatura, ela visa você fornecer, trabalhar as necessidades do indivíduo. Então, se é dificuldade na fala, você vai necessitar de um fono. Se é uma dificuldade motora, você vai necessitar de uma fisioterapia, né? Estímulos que necessitam ser realizados, que podem ser os mais diversos que são feitos aí. Depende, sim, se nós formos fazer
por exemplo, usando os nossos recursos materiais, eles acabam tendo um grande impacto financeiro no orçamento de qualquer família, né? Mas existem tratamentos que podem ser procurados através da rede pública também, né? Onde os encaminhamentos são feitos e as terapêuticas são realizadas, sim. Então, há prefeituras que disponibilizam esse tratamento? Existem municípios, né, ou instituições que elas já estão mais organizadas para o recebimento dessa demanda, dessa necessidade. Ah, que bom. Agora, do ponto de vista de custo, eu não sei te quantificar o quanto que seria, por exemplo, assim, mensalmente. Porque cada caso é um caso. É isso aí. Que há vários tipos de autismo, não é? Agora, Rosana, você, além de pediatra, você é espírita, faz palestras aqui na Federação maravilhosas, uma ótima expositora também de aulas, né? Rosana, do ponto de vista espírita, como nós poderíamos considerar o autista? Por que nós podemos dizer que ele venha a essa encarnação com essa deficiência? O Espiritismo, sendo o grande consolador prometido por Jesus, ele vem nos trazer uma explicação racional para que nós possamos compreender melhor, em profundidade, tudo que cerca esse caso. Nós temos vários relatos explicando várias situações, mas de uma maneira assim bem global, para facilitar até o nosso entendimento, são criaturas que num passado recente ou até mais distante cometeram delitos graves ou às vezes até crimes, que esses delitos eles não foram descobertos por todos aqueles que estão ao redor. Então é como se a pessoa tivesse uma duplicidade, aparenta uma coisa, mas a sua ação acabou sendo uma ação comprometedora. Só que Kardec mesmo, na questão 621, ele pergunta de uma maneira bem direta a espiritualidade: aonde que está a lei de Deus? E eles respondem de uma maneira bem sucinta: na consciência. Nós podemos enganar a todos que estão ao nosso redor, mas nós não conseguimos enganar a nós mesmos. Então, esta nossa consciência culposa, ela fica nos corroendo, e essa consciência culposa vai irradiando no nosso pensamento, de modo que nós fazemos em nós mesmos um processo de auto-obsessão, uma fuga da nossa parte da realidade. E muitas vezes, querendo fugir dessa realidade, nós podemos optar pelo caminho da alienação mental, através do aparecimento do autismo, que é a fuga de si mesmo, né? Ou num grau mais extremado, às vezes cometendo até o suicídio. Só que a morte não existe, é a morte do corpo físico, né? Mas o espírito, ele continua a sua longa caminhada. E ao se deparar com aquelas criaturas que foram prejudicadas, muitas vezes, esse processo de culpa, ele acaba sendo um grande corrosivo interno. Mas Jesus não nos disse: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra? Todos nós o temos, claro. De uma maneira ou de outra, nós estamos aqui nessa grande escola da vida para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E a grande diferença é o que fazer quando nós nos deparamos com uma situação assim. Realmente, numa fase inicial, é um choque muito grande, é um momento muito difícil, de grandes questionamentos, né? Porque o que chama a atenção? A criança que tem o transtorno do espectro autista, geralmente elas são crianças muito bonitas, é de chamar a atenção. Às vezes um pouco meio cabeçudinho ou não, mas tem uma beleza externa assim que chama a atenção mesmo. E o que fazer com isso? Sim, se nós estamos nesse núcleo familiar,
nesse encontro de corações, não é por acaso. Estamos justamente para nos restabelecermos, para nos reatarmos perante as leis divinas. Então não adianta somente nós ficarmos naquela consciência da culpa, da autoflagelação, da autopunição. Não. Nós que somos os familiares, nós precisamos auxiliar esse espírito a se desenvolver de maneira integral, que ele possa, nessa presente encarnação, ele alcançar o seu melhor dentro das suas possibilidades e que nós possamos ser os facilitadores desse processo de evolução. Mas é muito lindo pensar, não é? Nesse processo de reencarnação, e que muitas vezes você pensa que aquele espírito está sofrendo, não é? Mas que na verdade ele escolheu de vir daquela maneira, não é? Para poder resgatar tantas coisas, o verdadeiro amor, na verdade, não é? Porque acho que uma família que tem alguém assim nessas condições em casa acaba descobrindo de alguma forma o amor, não é? Com certeza. E eu gostaria que você nos dissesse, você trabalha aqui na casa também, né, em outros trabalhos espirituais, os pais podem trazer essa criança na federação para tomar passe, como eles devem proceder? Sim, da mesma maneira que na assistência do corpo material, do corpo físico, nós temos que fazer o primeiro procura, que é o pediatra, aquele que vai desencadear toda a assistência que é necessária. Aqui na casa nós temos o DEPOI, que é o nosso grande pronto-socorro. O DEPOI. Isso, então... É a entrada, né? O começo é a de tudo. entrada aqui na federação. E é muito importante essa entrada, porque através de uma entrevista minuciosa que é realizado, é feito o encaminhamento desse assistido para que ele possa receber toda a terapêutica espiritual necessária para ele. Olha que importante saber disso, né? E no caso, o plano espiritual, os especialistas são os espíritos superiores que acompanham todo o trabalho e verificam o que é mais necessário para um ou para o outro, que muitas vezes nós mesmos aqui não sabemos do problema anterior daquela pessoa, né? Porque tudo que nós falamos aqui, em geral, são hipóteses. Às vezes nós não sabemos o grau, né, de comprometimento desse espírito. Pode ser muito grande. Então, sempre é uma caridade, não é, Rosana? Com certeza. O importante, Silvia, é que muitas vezes nós modifiquemos o nosso olhar. Se nós ficarmos focados somente ali, no problema, ou apontando que é um espírito com uma consciência culposa, nós vamos, é como se nós estivéssemos colocando amarras nas nossas mãos. Não, nós temos que justamente transformar essa situação. Olha só que coisa mais linda, aquele exemplo que eu acabei citando, referente à menina de Toronto, lá no Canadá, a Carly Fleshman. Quanto benefício que essa menina, ela está prestando para tantas famílias que têm filhos autistas. Porque não é uma pessoa, um estudioso, um médico ou um terapeuta, não. É uma pessoa que vive essa experiência. E ela, justamente, ela faz as orientações do como que tem que ser essa abordagem, como que não. Então, olha só como ela já está transformando essa dificuldade e auxiliar quantas famílias e tantas criaturas que vivem na mesma situação que ela, ou às vezes até em uma situação mais comprometedora, né? Então ela já está fazendo esse processo dela de autoiluminação, de progresso, de evoluir. Isso não é o que vale a pena? Lógico, é o que vale a pena. E eu achei muito interessante também quando você explicou o caso das gêmeas, né? Porque elas são gêmeas. Muitas pessoas falam em almas gêmeas e é muito comum aqueles que não entendem, né, que o espírito é uma individualidade,
de achar que os gêmeos são iguais sempre, porque são gêmeos que nasceram juntos no mesmo dia, na mesma hora. Você não podia explicar um pouquinho sobre isso? Sim, é que apesar de serem gêmeas, que é o caso da Carly, são duas criaturas distintas, porque são dois espíritos diferentes, que mesmo aqueles que possuem a mesma conformação biológica, que são os gêmeos idênticos, né? O material biológico, o corpo físico, eles podem até ter a mesma semelhança, mas o espírito é individual e diferente. Rosana, nós vemos algumas famílias totalmente desestruturadas diante desse problema. Separações de casais em virtude deste problema. Seria um problema de vidas passadas? Um problema de dívidas? Olha, Silvia, você sabe que você tocou num ponto assim muito interessante. Na década de 50, 60, tinha até uma teoria em que as crianças que eram autistas, elas eram provenientes de lar que tinham pais frios e distantes. Era a famosa teoria da mãe geladeira, né? E isso, assim, teve um impacto extremamente negativo lá nos Estados Unidos durante esse período, onde acabou ocasionando, assim, um grande número de separações de casais. Hoje, a ciência, ela já nos mostra que, a ciência material, ela nos mostra que são várias as etiologias. Um forte componente genético, o forte componente uso de medicações, como ácido valproico durante a gestação, crianças que foram prematuras, menor que 2,5 kg ou que nasceram antes do que 35 semanas, né? E que caiu por terra essa teoria das mães geladeiras e dos pais frios e distantes. Quando nós nos deparamos com uma situação dessa, realmente é uma situação extremamente desafiadora para o casal. Porque em várias circunstâncias, na busca do motivo, pode-se começar um processo de acusação entre um ou outro nessa fase tão difícil. Mas nós sabemos, a doutrina ela nos diz que esses encontros eles não são por acaso, né? Eles são encontros que são oportunidades benditas que Deus nos fornece através da reencarnação para que se possa fazer a justiça de Deus e que se haja em conjunto a readequação, a reharmonia das leis de Deus, né? Agora, claro que nós entramos no campo do livre-arbítrio, da escolha de cada um. Existem criaturas que às vezes se colocam numa condição mais fragilizadas, incapazes do enfrentamento de uma situação dessa, porque é um enfrentamento que necessita de grande coragem e de grande perseverança, porque quando nós nos deparamos com o transtorno do espectro autista, a vida ela vai nos fazer vários convites. Nós somos convidados a trabalhar, a desenvolver, a viver com o preconceito, porque muitas criaturas que estão ao nosso redor, na nossa sociedade, não têm o entendimento de que se trata muitas vezes de uma doença e às vezes, infelizmente, ainda nos dias de hoje, nós vemos discriminações, né? E isso é uma pequenez muito grande da nossa parte. Apesar que cada vez mais nós percebemos na mídia um grande envolvimento e uma grande divulgação para que haja uma conscientização coletiva de como nós lidarmos com essa situação, né? Então é muito importante. Mas o amor, ele é a base e a sustentação para todos nós. E num lar onde tem amor, onde tem fé, tem a esperança e tem a boa vontade de nós realizarmos tudo aquilo que é necessário. Olha, então quer dizer, assim, né, pensando, refletindo sobre tudo isso que você disse,
os pais podem escolher também, do lado de lá, antes de reencarnar, escolher de vir com o filho nessa situação para aprenderem, para se reeducarem na paciência. É possível, não é verdade? Sim, sim. Então, e nesse sentido, então, ele se propõe de fazer uma caridade, que na verdade nós sabemos que dentro do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Mas, se não tiverem o conhecimento, eu acho tão lindo o trabalho que faz a Federação no sentido das escolas, né? De esclarecer as pessoas. E isso nós estamos dizendo, caro telespectador, para que você procure a casa, que todos o nosso atendimento, o atendimento tanto na assistência espiritual é gratuito, como também o das escolas é totalmente gratuito, porque se as pessoas conhecem melhor o processo, fica muito mais fácil de viver, de dar um sentido para a sua vida, não é verdade? Com certeza. Olha, sim. achei muito linda mesmo. Todas as suas considerações foram bonitas e muito esclarecedoras. Rosana, muito obrigada por ter vindo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Gostaria de ficar aqui a tarde toda conversando com você, mas nós esperamos você mais vezes, tá bom? Obrigada, Silvia, e uma boa tarde a todos. Muito obrigada, querido amigo telespectador. Vamos para mais um intervalo, mas voltamos já já. Para o quadro que é o Espiritismo, trouxemos Bernadette de Brito Silva, que falará sobre energia mental e vida saudável. Tudo bem, Bernadette? Tudo bem, dona Silvia? Gostou de ser convidada para este tema tão importante? Olha, estou muito feliz de estar aqui com você, agradeço a oportunidade de poder falar para o seu público. Bernadette, nós podemos dizer que a energia mental é o pensamento? Na verdade, Silvia, o pensamento é energia mental, né? Por quê? A nossa mente, ela tem muitos atributos, né? Então, nós temos, por exemplo, faz parte da nossa mente, da estrutura da nossa mente, o pensamento, que é a força base, né? Mas nós temos a razão, temos a inteligência, temos os sentimentos, as emoções, né? Tudo faz parte da estrutura da mente. Então, o pensamento, ele faz parte da estrutura da mente. E é uma força imprescindível para a nossa condução na vida, né? Para o alcance dos nossos objetivos, para tudo aquilo que nós queremos, nós precisamos pensar e traçar uma meta. Para que tenhamos uma vida saudável, no caso, Sim, não é? sim. Então, Bernadette, nós poderíamos dizer que a mente é o espírito? Então, muitas pessoas acreditam que sim, né? Que a mente é o espírito. Mas, segundo alguns mentores espirituais, como André Luiz, Joana de Ângeles, eles nos dizem que a mente é o instrumento do espírito, né? O instrumento. O instrumento. Alguns chamam até de aparelho psíquico, né? Então, o espírito, ele precisa, né? O Allan Kardec fala que o espírito é uma
uma chama, é um ser imaterial. Certo. Então, ele precisa de ligações para poder trabalhar a matéria, no caso o corpo físico. Então nós temos o perispírito, que faz parte deste contexto, né, que é o corpo espiritual. Certo, muito bem. E como fica o cérebro nesse contexto? O cérebro do corpo humano? Então, para nós espíritas também existe assim uma diferença, né, um conceito diferente. Para os cientistas materialistas, o pensamento procede do cérebro, né? Para nós espíritas, a mente é que controla e administra o cérebro. Ah, então no caso, a mente estaria no perispírito? Ela continua com o espírito? A mente está no perispírito. Nós diríamos que é a mesma estrutura. O Allan Kardec, ele simplificou dizendo que existe o espírito, o perispírito, que é o corpo espiritual, e existe o corpo físico. Certo. Né? Hoje, os estudiosos, inclusive Joana de Ângeles, né, nos fala, o André Luiz também nos fala dessas estruturas, desses campos que nós acabamos de nos referir agora. Sim. Né? Então, nós temos, por exemplo, o departamento da inteligência, o departamento da razão. Então, nós precisamos aprender a utilizar melhor esses recursos. E muitas vezes nós temos e não fazemos uso, ou não fazemos um bom uso. E é importante sabermos que nós somos responsáveis por este patrimônio, né? A maneira que nós utilizamos. Então quer dizer que a mente é criada pelo espírito. Sim. A vontade, a consciência, onde que estão? Na mente ou no espírito? A vontade é um atributo do espírito, né? Que nós precisamos aprender a fortalecer a nossa vontade, né, Silvia? Porque quando nós queremos, nós podemos tudo. Mas o problema é a nossa vontade, que muitas vezes é pequena em relação à mudança de hábitos. Hábitos que muitas vezes nós sabemos que não nos interessa mais, né? Que são nocivos, que não vale a pena alimentá-los. E a gente sabe, tem uma pequena vontade de mudar, mas não tem aquela força que realmente nós precisamos ter. Então é preciso criar novos hábitos, inclusive o hábito de fortalecer a nossa vontade. Por quê? O pensamento, a vontade e os sentimentos é uma força que pode mover, né, o mundo. Nós podemos mover as nossas energias através destes 3 atributos. E é preciso saber o que eu realmente quero e traçar um foco. Hoje, a neurociência nos diz que o nosso cérebro, ele tem plasticidade, que nós podemos modificá-lo, né? Quem é que vai modificar? É o espírito, através do seu pensamento, dos seus sentimentos, qual é o tipo de sentimento que eu estou utilizando, e através da força de vontade. Como é que eu faço isso? Através de foco. Foco é poder, né? É uma energia que nós adensamos, condensamos, né? Para as nossas mudanças, para as nossas realizações. Entendi. Muito importante, não é? Quando nós estamos assim, sem foco, como costumamos dizer, nós precisamos... O que nós temos que fazer para criar esse foco? Nós precisamos querer. Precisamos querer e precisamos criar dinâmicas para desenvolver esse foco, né? Sim, então existem técnicas. Se a pessoa não tem uma força de vontade ainda o suficiente para realizar aquilo que ela deseja, existem técnicas que ela pode se utilizar.
Mas que maravilha! Então, Bernadette, quando nós falamos em Evangelho no Lar, essa troca de energias que nós fazemos, agora me lembrei dessa pergunta que nem está aqui, não é? Mas por quê? Porque há muitas perguntas dos telespectadores nesse sentido. Eu troco as energias, mas se eu não estou com a energia boa, eu consigo fazer isso dentro do Evangelho no Lar? Então... Lendo, no caso, o Evangelho segundo o sim, Espiritismo. Sim, nós conseguimos. Por quê? E é muito importante isso que você falou, Silvia, o Evangelho no lar, em nossa casa, para que nós possamos fazer uma mudança de ambiente em termos de energia, se estiver precisando, ou para manter, né, ou para elevá-lo. No nosso dia a dia, nós temos contatos com pessoas diversas, né? É no trabalho, na rua, enfim. Muitas vezes nós desenvolvemos relacionamentos tóxicos, né, difíceis, nos quais nós nos sentimos mal, pesados, parece que as coisas não fluem, né? É verdade. Então, quando nós fazemos o Evangelho em casa, a gente sabe que os benfeitores espirituais vêm com a equipe e nos ajudam a fazer a higienização, né, da nossa casa. Através do estudo do Evangelho, né, das leituras que nós fazemos, o nosso padrão de pensamento vai se alterando, vai se alteando. E nós começamos a sintonizar, digamos, com o nosso anjo da guarda, que às vezes a gente não estava conseguindo, porque estava num nível baixo de vibração. Ah, sim. E aí a gente começa a receber inspiração, né? E aí a gente começa a acertar mais nas coisas, né? Nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Então, nosso campo de vibração vai melhorando. E a gente sabe que nós atraímos de acordo com o nosso campo de vibração. Certo. Então, as coisas vão melhorando. Então, mesmo que eu esteja num momento difícil, à medida que eu vou fazendo o Evangelho no lar, as coisas vão melhorando nesse sentido. Eu vou me sentindo melhor e o ambiente na minha casa também, né, na nossa casa, vai melhorando, vai se harmonizando, né, e tudo. Então é por isso que você faz essa relação entre energia mental e vida saudável? Sim. Pedro, na sua primeira carta, ele nos fala que nós somos pedras vivas, tá? Então, ele está nos dizendo e que nós podemos nos edificar. Olha que interessante. Nós podemos cuidar da nossa casa mental, né? No nosso dia a dia, em todos os momentos, porque pensamento bom não é para ter só quando estamos no centro, né? Lógico. O pensamento bom é para termos a todo momento, mas a gente ainda está cultivando, está trabalhando. Mas nós temos maneiras de desenvolver a energia mental que você se referiu ainda há pouco, de uma maneira positiva, através da prece, não é? Porque quando nós fazemos a prece, nós tomamos um banho fluídico, um banho de luz. Então, vem nos ajudar a tirar aqueles fluidos pesados que muitas vezes nós carregamos e vem nos fortalecer. Através da assistência, né? Assistência aos nossos irmãos mais necessitados, né? A fraternidade. Aquele momento que você se doa, no Exatamente. caso. Então é um momento que nós estamos utilizando a nossa energia em favor do nosso próximo. Certo. Quando nós fazemos a meditação hoje é reconhecido pela ciência que ela ajuda a combater o estresse, né? Então a meditação é importante. E quem não tem estresse hoje, né? Quem não tem? Todos nós. Doença do século, né? É verdade. Nós, através da assistência espiritual, né, do passe, da transfusão eletromagnética, nós nos reabastecemos, nos reharmonizamos. Então, é uma maneira de nós equilibrarmos, harmonizarmos as nossas energias e ativá-las, né, para que elas possam ser produtivas, porque nós, Silvia, somos todos filhos de Deus e somos instrumentos. Então, nós colocarmos as nossas energias, os nossos valores, os nossos potenciais a serviço do Pai,
a serviço de Jesus, que é o nosso mestre. De lembrarmos que Jesus não é apenas filosofia, religião, mas que ele é sobretudo amigo, que sobretudo ele pode compartilhar conosco do nosso dia a dia, né? E sabemos que para irmos ao Pai, para estarmos em contato com o Pai através dos nossos irmãos, né? Muito bem, Bernadette. E temos assim uma vida saudável, né? Assim. Muito obrigada, Bernadette. Foi um prazer muito grande ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Sim, com certeza. Nós esperamos você muito mais vezes. Que nós vimos que você tem muito conteúdo, não é? Você é uma professora nata e tem muito para explicar para os nossos telespectadores, né? Então nós agradecemos do fundo do coração e achamos que realmente você explicou muito bem sobre energia mental e vida saudável. Uma é consequência, né? Isso, muito bem. Muito obrigada, então, esteja conosco várias vezes. E nesse instante vamos para um pequeno intervalo, mas voltamos já já com vocês. O público aplaudiu calorosamente os artistas do grande show realizado na Avenida Maria Paula, na Bela Vista, em comemoração ao aniversário de Allan Kardec. Agradecemos o comparecimento de todos. Sua colaboração foi importante para a realização dos sublimes objetivos da Fiesp na transformação de vidas. A confraternização e a alegria esteve presente em todos os momentos. As crianças divertiram-se muito durante o dia todo no Espaço Criança, com as pinturas no rosto e os enormes brinquedos montados na Rua Maria Paula. O bazar no mezanino da sede central da Fiesp, cuidadosamente organizado, foi alvo de elogios dos participantes que puderam antecipar suas compras de Natal. A pintura mediúnica nos livros espíritas durante o evento emocionou a todos os que participaram. E hoje, para nossa honra e alegria, esteve aqui presente nos nossos estúdios a equipe de Claude Monet. Não é verdade, Regina? Sim. Ah, acertei, hein? Então, Regina, o que você tem a nos dizer sobre esse lindo trabalho de hoje? Olha, sinceramente foi um prazer imenso poder retratar, acredito eu, que mais uma das obras de Monet. E foi um trabalho muito especial. E o que eu percebo é que ele tem uma luminosidade que eu não tinha visto ainda. E, de certa forma, traz uma tranquilidade, uma serenidade muito boa para todos nós. É interessante, não é? Você sentiu essa tranquilidade, essa serenidade? Com certeza, quando eu estava pintando a tela. Muito bem. Então, para a nossa alegria, teremos aqui em nosso saguão mais uma obra mediúnica feita aqui nos nossos estúdios, no programa Um Sentido para a Sua Vida. Nesse instante, vamos para a mensagem do dia. A mensagem de hoje foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. Chama-se Em Família.
A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Encerramos assim o programa Um Sentido para a Sua Vida, muito felizes com a sua audiência e muito felizes também por sua presença na Festa Kardec 2014. Muito obrigada a todos.